Vamos lá, Dani. Meu, tenho muitas perguntas aqui para compartilhar contigo, perguntar para você trazer um pouco aí da sua gigantesca experiência em tudo e falar um pouco do tempo que a gente teve junto também, do quão você nos ajudou e ajuda tantos e tantos aí empreendedores, executivos, empresários e tal a colocar a cabecinha em ordem, organizar, baixar a bola, baixar o salto e entender que as coisas precisam de processos. Exatamente. E pessoas. E tempo. E tempo. Gestão do tempo. E tempo. Caraca, numa sociedade onde tudo é para ontem. Verdade. Tudo tá, na verdade, na distância de um clique. Verdade. Né? Fast food. Então a gente acha que o quê? Todo mundo, o ser humano é assim. E não é, né? Nossa, seria bom demais, hein? Me traz aqui um pouco de conhecimento, me traz aqui um pouco de experiência, me traz aqui um pouco de grana. Esse era bom demais, hein? Você é da área da educação física, você tem formação. Sim, exatamente, né? exatamente. Quanto tempo demora para você definir, eu vou falar de um membro do braço. Definir uma parte assim, definição muscular. Quanto tempo? Então, Dani... eu consigo em uma semana? De forma alguma. Eu consigo em 15 dias? Não. Pois é. Eu faço essa mesma associação com o comportamento. Boa. Uma transformação de identidade cultural de uma organização. Certo. Ou uma transformação de comportamento de um colaborador ou um indivíduo leva tempo. Caraca, é verdade. Por quê? Tem um processo a ser seguido. Tudo tem que ser maturado, né? As pessoas acham assim, faz aí, ensina aí, tá tudo certo, dá um treinamento aí, tá... Não existe isso. Mesmo porque o aprendizado é por imitação. Não adianta eu falar uma coisa e fazer outra. Nossa, é verdade. E as pessoas observam o nível da nossa coerência. Entendi. O que atualmente está cada vez mais escasso. Caramba, e deixa eu te perguntar uma coisa. Primeira pergunta aí que eu acho que assim, o nosso tema hoje, eu fiquei pensando aqui, nossa, em cima do que a gente vai falar com a Dani? E aí eu pensei o seguinte, dentro das coisas que você já faz e cada vez vem inovando mais, agora empreendendo também nessa parte, você agora hoje é uma empresária também, né, atuando em outros segmentos, depois me fala um pouco sobre isso, a gente vai entrar lá. Mas vamos lá, é assim, ó. O que eu imaginei para nós hoje aqui? Processos e pessoas é igual a quê? Resultado. Isso. Como que eu chego? E aí a primeira pergunta que eu tenho para você é o seguinte. Como analista de RH e tudo mais, com toda essa experiência que você teve, e eu empreendendo esse tempo todo, eu tive... Se eu for pensar aí, eu fiz uma métrica aqui, eu tenho... Em 15 anos de marcenaria... passaram por mim 10 rapazes, mais ou menos, em todos os sentidos. Ajudante, meio oficial, marceneiro. Então, se eu for levar isso para 15 anos, pelo sim, pelo não aí, cara, eu experimentei 150 perfis nesses 15 anos. Né? Lógico, teve pessoas que duraram alguns anos, outros meses, outros dias, mas é sempre uma temporada, uma gangorra, assim, muito doida, né? E aí eu fico pensando... E cheguei na seguinte pergunta com a minha equipe. Existe um padrão de perfil confiável para dar certo? Não. Fale. Vamos lá. Qual o perfil confiável para se dirigir uma empresa? É um? Isso. A pessoa, ela precisa ter o quê? Quais os skills, né? Palavra que está na moda. Sim. Mas quais os comportamentos necessários para se gerenciar uma empresa, para ser um investidor, ser uma pessoa arrojada. Qual o perfil comportamental necessário para uma atuação organizacional que necessite de olhar os detalhes? Por exemplo, uma manutenção de uma aeronave. Precisa ser uma pessoa extremamente detalhista e criteriosa. Muito. Diferente de um investidor, por exemplo, que ele olha mais a longo prazo, certo. Né? É um cara mais arrojado, ele é um tomador de risco, diferente do perfil, por exemplo, de uma pessoa que faz uma manutenção de uma aeronave. Ela tem que ser extremamente detalhista, não pode ser tomadora de risco. Então, assim, entendeu?
Qual o perfil confiável para ser um investidor ou para ser, por exemplo, um cara de manutenção de uma aeronave? São perfis diferentes. Para esse eu preciso dessas características, esse é o perfil confiável. Para essa outra atuação, é outro perfil confiável. Entendi. Então depende da área da atuação da pessoa. Tá, isso a gente falando de alguém que vai gerir essa empresa ou que vai ter um cargo mais além. Vamos trazer isso. Entendi perfeitamente. Mas vamos pensar assim, ó. Vamos descer um pouco para essa galera produtiva, a galera que faz a máquina rodar ali no microempreendedor, no empreendedorismo ali, esse empreendedor ali de 10 funcionários, de 15 funcionários que está começando, que é um Danielzão, lutador, que vai, quebra, sobe, vai, aprende e tal, toma dinheiro emprestado aqui, arruma ali, essa coisa toda. Esse cara que vai vir para ajudar esse empreendedor, esse pequeno, médio empreendedor, como é que ele faz para achar pessoas que vão se engajar dentro do RH, assim? O que vocês procuram? Quando você sai do CEO, sai do diretor e vai descendo essa escala para o gerente, para o cara da limpeza, o cara ali do, sabe? Os padrões menores ali, vamos dizer. Ok, então vamos lá. Então vamos tirar um pouquinho, desmistificar um pouquinho essa questão do perfil confiável. Vamos falar de características que boa. São... na verdade, fundamentais para se obter sucesso na carreira, e eu vou além, na vida, né? Então, assim, ó, coerência, essa característica de ser coerente, ela é muito importante. Tá. Principalmente em cargos de liderança. Então, você está falando de um empreendedor. Sim. Ele é um líder, certo? Sim, ele vai carregar uma galera aí. Ou uma pessoa que não seja um empreendedor, mas você queira contratar para ser seu braço direito. Sim. Por exemplo, uma pessoa coerente. E o coerente, eu falo o seguinte: se você não é um psicopata, o psicopata é o único perfil que tem um botãozinho e consegue fragmentar a personalidade. Entendi. Tá? Entendi. Então, ele pode ser extremamente frio numa situação, naquela pessoa, e profissional ele ser completamente diferente. Se você não é um psicopata, você não tem essa fragmentação. Tá. Tem até um filme, né, que eu acho bem interessante, que é não sei se é da Marvel, não sei qual que é, mas é um desses personagens aí da Marvel, que o cara tinha múltiplas personalidades, 23 personalidades. É isso que é a fragmentação. É o fragmentado, né? É o fragmentado. Olha a palavra, fragmentado, exatamente. Esse perfil é o psicopata, que ele consegue fragmentar a personalidade dele. Nossa, já fui buscar o personagem, trouxe aqui o Hudson. O Hudson é um cara que pode nos ajudar em tudo. Pediu pra pesquisar algo. Hudson, isso aqui pra mim, acha esse cara. O Hudson tá com a gente. É os universitários. Esse cara é universitário. Beleza. Então, se você não é, eu acredito que você não seja. Acho que não. Besta. O que acontece? Você não consegue fragmentar. Então, o que você é na sua vida pessoal, você vai refletir na sua vida profissional. Faz sentido. Então, normalmente, por exemplo, se eu observar que a pessoa ela tem uma predisposição a mentir muito na vida pessoal, é um cara que eu já não vou chamar junto para trabalhar comigo. Certo. Porque se ele consegue, um exemplo, mentir, ou para mulher, até é uma máxima da máfia italiana, né? Que fala o seguinte: se você mente para a mulher que está do seu lado, que está dividindo a intimidade com você, ali, você dorme com ela e você trai, quanto mais os demais. Tanto é que eles são banidos, né? Pessoas assim. Você usou, e eu vou fazer vários lances assim, tá? Você usou exatamente essa frase numa oportunidade que você me deu de presente, quando eu tava fazendo um acompanhamento contigo. Você me deu de presente, você falou assim: Chimboca, escolhe 2 dias que eu vou lá na sua empresa, lá na marcenaria, lá no fundão, eu vou sair daqui, vou lá, vou te ajudar, quero olhar a tua equipe. Então eu vou te dar duas situações. A gente vai uma primeira, a gente vai analisar todo mundo, e na segunda eu vou te dar um relatório dos perfis que nós temos e o que a gente pode fazer, não só para potencializá-los, mas para... E aí teve uma situação lá em específico, claro, não vou dizer aqui, não dá, que você falou, esse aqui
Se existe isso. E aí eu tomei pra vida isso. Em pouco tempo de conversa. Em pouquíssimo tempo. Você deve ter ficado lá umas 2, 3 horinhas lá, avaliando 6 pessoas. E depois teve o replay, né? E no replay você fechou, já fez ali o seu resumão e sentamos para fazer uma reunião. E nessa reunião você me deu as 6 características, individualmente, das 6 pessoas que estavam, a gente conseguiu montar aí algo. E foi bom, porque eu tive mais do que 50% de acerto na equipe naquele momento que eu estava. E aquelas pessoas que eu falei, depois se comprovou, certo? Exatamente. E foi louco, porque uma delas eu até te liguei para falar, ó, aqui deu chabu por conta disso e disso, você tá vendo? E a gente usou muito isso. Então eu brinco com eles, né? O sócio, essa pessoa que tá muito próxima de você, olha o íntimo desse cara. Exatamente. Olha como que ele trata. É aquele negócio, né? Você vai casar com o bonitão? Olha como esse bonitão trata a mãe. Exatamente. Falamos hoje sobre isso, né, Hudson? Sim. Veja como esse cara trata a mãe. Exatamente. E veja como ele trata a mulher, porque muito provavelmente se ele tem a tendência a trair a mulher ou sair fora de algumas coisas ali, de princípios e valores dentro de um casamento, por exemplo, esse cara pode fazer muito mais com o sócio dele. Exatamente. Porque ele vai trazer esse carregamento aí de poluição, de um monte de coisa. E é engraçado porque, normalmente, né, as pessoas que não têm uma coerência, falam uma coisa, mas faz outra. Quer dizer, o verbo diz uma coisa, mas a ação diz outra. Boa. Isso é incoerência entre o verbo e a ação. Como eu consigo detectar isso? Claro, tenho tempo aí de rodagem de estrada, certo, aí mais de 20 anos de experiência, eu trabalhei em grandes empresas, só em uma delas eu tinha abaixo de mim na gestão de RH mais de 10 mil pessoas, então é gente pra caramba nisso. E também porque eu sempre gostei de estudar, analisar o comportamento humano. Mas assim, por exemplo, nós estamos aqui. Se isso que eu estou falando não é verdadeiro, não é da minha essência, você vai perceber, você que está aí também nos assistindo vai perceber. Por quê? O que vale na comunicação, 80% é o não verbal. Entendi. Eu posso, na verdade, requintar toda a minha fala aqui de uma maneira muito rebuscada, mas o que vale não é isso. O que vale é meu não verbal. Então, o outro, lá no fundo, percebe essa incoerência, em algum nível. É que como as pessoas não sabem, não estudam e nem são obrigadas a estudar, né? Igual eu de educação física, eu não entendo nada. Sim. Eu vou procurar um profissional da área para poder me auxiliar. Nutrição também, a nossa querida Marcelina, nossa Nutri. Vem acompanhando ela. É maravilhosa. Eles estão fazendo um trabalho minha Nutri muito preferida. bom. Ela é maravilhosa. Vem curtindo as coisas deles aí. Exatamente. Abraço pra vocês, sucesso, viu? Show. Ela e o Clebão também tá indo bem, estão lá com assessoria com o brother lá. Cara bom, gosto dele. Então, por exemplo, eu vou procurar sobre nutrição, não vou ficar dando Google, eu vou atrás de uma profissional, né? Sim, que vai me auxiliar nisso. E a mesma coisa nessa área comportamental, né? Por isso que você, como um empresário, você me procurou para te ajudar, porque são anos estudando o tema, né? Sim. A galera hoje em dia acha assim, eu vou fazer um treinamento de coaching, de mentoria, é assim, e quais são os perfis, é colérico, sanguíneo, que aí já acha que vai avaliar todo mundo e não é assim, tá? É muito mais complexo. Então, voltando, né, um pouquinho. Então, o perfil, né, o mais coerente possível, então essa é uma característica muito importante. A questão do comprometimento. Uma pessoa, normalmente, você vê, uma coisa tá ligada à outra, né? Uma pessoa coerente, ela normalmente, ela é uma pessoa comprometida. Normalmente, né? Não vamos generalizar. Mas normalmente, via de regra, ela é uma pessoa extremamente comprometida. Comprometimento. Uma pessoa que não consegue se comprometer com a vida dela, com o futuro dela, como que ela vai se comprometer com o seu negócio? Então, eu já vejo o pessoal falar assim, mas o que tem a ver com pontualidade? Tudo. Eu me comprometi, chegar no horário, eu preciso cumprir com aquilo. Sim. Ou minimamente te avisar, igual eu falei, olha, eu não consigo, porque eu tô vindo do outro extremo de São Paulo, tal. Tudo bem, mas isso é comprometimento com você. Certo. Né? E com o que a gente combinou. Então, uma pessoa que chega atrasada, não tá nem aí, promete que vai entregar em tal dia, não entrega. Entendi. Né? Então, quer dizer, é uma pessoa que vale a pena ter? É um perfil bacana? Né? Então, eu acho que são 2 características que eu vejo que são muito importantes. A questão também da pessoa, o pessoal fala muito de proatividade, mas o que é a proatividade? Na verdade, uma pessoa de atitude. Sim. Tá vendo um problema? Não faz vista grossa. Empresa, quanto mais o negócio tiver sucesso, mais eu vou crescer. Se eu faço parte daquilo,
mais eu vou crescer. É verdade. E a galera não se atenta, porque se você vê hoje, nossa, o que eu faço de entrevista, que eu vejo de candidato, Nossa. que olha, eu vou te falar várias coisas aqui. Primeiro, às vezes a eu sofro pessoa, também. ela nem se preocupa se a unha dela tá limpa. Sim. Numa entrevista, que é o Sim. cartão de visita, Sim. com a postura dela. Sim. Eu já entrevistei gente mascando chiclete. Gente, desculpa, isso não é uma Eu questão também. nem de modernidade, é uma questão de educação. Sim, sim. Né? Já pensou eu estar aqui, chimboca, com você e mascando chiclete, com o pé aqui na mesa, né? Não dá, não cabe. Não cabe, faz sentido, não né? faz sentido. Ah, eu tô na minha casa, né, assistindo Netflix, beleza. Sim. Agora, está numa empresa. Outro dia desse, parece que a minha tinha acabado de sair da praia, entrado né, na empresa para fazer uma entrevista. Ah, tem problema. Você vê, eu sou uma mulher. Tá. Tem algum problema uma pessoa usar um short? Não, claro que não. Tá. Mas há ocasiões e ocasiões. Por exemplo, eu não vou com essa roupa que eu estou numa praia. Eu sou caiçara, eu nasci em Santos, né? Então, assim, eu adoro essa atmosfera de praia, tal, litoral. Mas eu não vou com essa roupa, Sim. né, Sim. na praia. Faz todo sentido. Né? Assim como não dá também para eu ir de biquíni numa entrevista. Ou num quase shortinho. com biquíni, né? Exatamente. Porque- Não tem condição. Então, eu acho que é a questão do bom senso, eu acho que se perdeu um pouquinho isso.